O Brasil, o nosso presidente, as instituições começaram a questionar o papel dos militares no DECREM, que é o nosso órgão que deveria trabalhar a inteligência de questões envolvendo segurança nacional, envolvendo aí uma série de recursos para o Brasil, principalmente nessa relação entre o Brasil e outros países. Mas, aparentemente, eu vou citar aqui o Sociedade Militar, porque eu acho que eles fazem um excelente trabalho, e a gente já citou eles aqui outras vezes, né? E por que acontece, gente? O Brasil, partindo aí do nosso presidente, está tendo que vencer uma guerra esse ano. Que guerra é essa? A guerra da segurança pública, a guerra aí da geopolítica, e institucionalmente ele está um pouco, como é que eu posso dizer, afetado com isso, né? As pesquisas mostram queda, tudo está meio difícil, e ao que pôde se apurar, ele ainda tem esse medo aí com os militares por causa aí do pretenso golpe. Quanto antes eu puder tirar militares de alta patente de posições estratégicas de inteligência, melhor. Basicamente, apoiadores do governo, pessoas próximas ao Lula, entendem que esse é o caminho. Júlio, queria começar aí te ouvindo sobre isso. Se, assim, eu acho que é ponto passivo entre todos. Não tem cabimento tirar militar de área de inteligência. Você faz com que a coisa deixe de ser de Estado e passe a ser de governo, porque o presidente sai daqui a pouco. E se sair daqui a pouco, bom, pode ser que ele seja reeleito, né? Mas vamos supor que não seja, aí daqui a pouco vira para um outro presidente que não tem absolutamente nada a ver com a ideologia dele, e aí para onde vai a inteligência do Brasil? Bem, esse é um ponto-chave para questões estratégicas do país. Eles tiraram, né, as Forças Armadas, principais comandos das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea, de um conselho que mostra que é muito efetivo no gasto, nos recursos, nas grandes decisões de tudo que é estratégico para o país. É simplesmente chegar para o padeiro e falar para ele fazer qualquer outra coisa, menos pão. É o que nós estamos vendo. O Eric foi muito tocante quando ele fala na confiança em um presidente que só fica 4 anos. Já repercutimos isso aqui até mesmo sobre os arquivos, né, sobre vida alienígena. Ninguém vai confiar num presidente que fica 4 anos e não se sabe se ele vai ser reeleito, como ele mesmo disse. Então, alguns assuntos permeiam certos clubes, que também já repercutimos aqui, o Majestic 12 ou os 12 Majestosos, só para a gente fazer uma analogia sobre o assunto. Se tratando de defesa, voltando à notícia, é exatamente o que está acontecendo. Tiram os cérebros, as pessoas que têm know-how, que têm conhecimento para falar do assunto, opinar e até mesmo decidir, tiram eles do conselho e ficam apenas como meros espectadores, sem direito a voto, sem direito a veto e sem direito a falar nada. É como se tivesse apenas alguém para fazer perguntas. É natural, todos os países ocidentais, é natural que um comando, né, uma inteligência, um setor venha estar no controle das Forças Armadas. Isso aconteceu aqui no Brasil com o Ministério da Defesa. Júlio, deixa eu acrescentar aqui um ponto para Claro. você poder continuar na fala. Eu peguei aqui diretamente a lista do próprio CREDEM, né, que é a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Conselho do Governo, e peguei a lista de coisas que a CREDEM atua. Então, você que está em casa, e voltando a palavra para você, veja se os militares deveriam ser retirados disso aqui, gente. Quais são os pontos? Segurança, narcotráfico e outros delitos internacionais. Integração fronteiriça e imigração. Terrorismo e ameaças híbridas. Soberania nacional, direitos humanos e operações de paz, atividade de inteligência, segurança cibernética e inteligência artificial. Tira o Exército, tira a Marinha, tira a Aeronáutica, porque isso aqui tem que ser algo civil. Porra, não é possível isso, Júlio. Desculpa, deixa eu voltar na palavra aí. Digno de republiquetas socialistas.
Tá parecendo a Ilha de Granada na época de El Ananás. É isso que está parecendo. Você consegue, né, barrar todas as informações importantes de decisão, como eu disse, dos principais, pelas principais peças do tabuleiro que vão exercer principalmente suas tarefas, que são Exército, Marinha e Força Aérea. Esses não podem falar nada. E o mais interessante foi o primeiro item que o Eric disse, que é exatamente o tráfico de drogas internacional e o narcoterror. Já que você não quer classificar o traficante como terrorista, você ainda tira a força de Exército, Força Aérea e Marinha de atuar contra eles. É o golpe final. É simplesmente, né, deixar todo mundo de mãos atadas sem poder fazer nada. Isso é muito interessante e é muito prático e visto na maioria das republiquetas socialistas desde a década de 70, Eric. E aí, comandante, obviamente, quem viu essa notícia e discordou, por acaso, acaba sendo os grupos que são contra o presidente Lula, questionaram quem ganha quando você tenta tirar as Forças Armadas de decisões que envolvem fronteira. Aí depois o nosso presidente reclama porque que as pessoas ficam associando o partido dele e grupos coligados com membros envolvidos com tráfico de drogas, de armas e de outras coisas para dentro e fora do país. A quem interessa, o camarada aqui, que é o trabalho de matemática. Irmão, um dia conta seu nome aqui pra gente, você é moderador nosso aqui, tá sempre comentando, eu não consigo te chamar pelo nome. Ele comentou uma coisa importantíssima aqui, é praticamente privatizar a segurança do país, gente. Mas, comandante, a palavra está com você. Eric, eu confesso, quando eu recebi essa notícia, que eu li pela primeira vez, me causou estranheza, né? Porque CREDEM, essa sigla, ela é muito mais escutada nos meios militares, né, no meio de defesa nacional, como a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Então, a sigla é igual. Por isso que quando eu li inicialmente, eu não estava entendendo qual é a correlação, depois que eu tive que me aprofundar. Então, só para dar uma explicação ampla um pouco do que a gente tem de órgãos consultivos em termos de defesa nacional, de soberania, para o nosso público ter uma visão geral, para depois eu finalmente discorrer sobre esse caso. Então, a Câmara dos Deputados tem essa CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, da qual agora recentemente o deputado Luiz Felipe Orleans Bragança assumiu a presidência, a gestoria desse conselho. Esse conselho deveria ter participação ativa em todas as ações de defesa nacional desse país. Infelizmente não tem. Espero que mude um pouco com essa governança dele. E o Senado Federal tem uma comissão com o mesmo nome, só a sigla que é diferente. Vai ser CREDEM, é só CRE, C-R-E, Charlie Romeo Eco. Só que isso são organizações, são órgãos consultivos do Senado e da Câmara dos Deputados. Na estrutura do governo federal, baseado na Constituição, a gente, para esses assuntos, que são órgãos consultivos em situações excepcionais, nós temos os órgãos principais de cúpula de defesa nacional. Um deles é o Conselho de Defesa Nacional, composto realmente um monte de gente, sei lá, 15 ou 16 membros permanentes, que é presidente, vice-presidente. Aí sim, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, ministro da Defesa, ministro do MPOG, da Justiça e outros tantos. Basicamente, eles vão legislar numa situação excepcional sobre a declaração de guerra, sobre a declaração de paz, sobre a decretação de estado de sítio, estados de exceção, intervenções federais, algo desse tipo. O outro órgão consultivo que é semelhante, mas não igual, é o Conselho da República, que ele basicamente vai legislar sobre estabilidade de situações democráticas do país. Desse, as Forças Armadas não faz parte. Então, Comissão de Defesa Nacional, Conselho de Defesa Nacional e Conselho da República são os órgãos de assessoria de cúpula da Presidência da República em situações excepcionais. Essa CREDEM, que a gente está falando aqui dessa notícia, que é essa Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho da República, do governo, o Conselho do Governo, ele legisla, ele trata de gestões internas, ou seja, não são assuntos de declaração de guerra, não são de soberania, a priori, tá?
não são de estado de sítio. Então, esses são assuntos corriqueiros internos dos quais, a partir desse decreto agora, foram retirados. Tá? Vamos lá. Não só o comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mas a peça principal, que é o comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que responde pela sigla CENFA. Pode ser que alguns dos nossos ouvintes não saibam, mas quem faz a aplicação do poder militar aqui no Brasil não são os comandantes das forças Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles apenas, né? Eles entregam as suas forças sob o comando desse comandante do Estado-Maior Conjunto, que esse sim, com o seu Estado-Maior, lá no Ministério da Defesa, que vai conduzir uma campanha militar. O equivalente dele nos Estados Unidos, para a gente ter uma semelhança do que está acontecendo, é o Joint Chief of Staff, que é aquele general Kane que está sempre aí do lado do presidente Trump, coordenando e explicando do lado militar as ações que foram conduzidas ou serão conduzidas. A gente viu isso no Maduro, a gente viu na Operação Martelo da Meia-Noite. Então, esse militar, com o seu Estado-Maior, é que faz a aplicação do poder. Esse cidadão também foi retirado desse conselho, junto com os comandantes da força, e outro também, com o chefe da ABIN. Quando a gente olha por essa perspectiva, que esse conselho, né, do conselho do governo trata de questões de gestões internas, numa primeira tacada, assim, numa primeira olhada, você poderia falar, então faz um certo sentido. Né? Não teria por que militar estar participando disso, que é uma gestão interna, os militares cuidam de olhar para fora, então poderia ser, inicialmente, que fizesse algum sentido. Mas aí o Eric foi no âmago da questão. Quando você dá uma segunda olhada, dá uma segunda pesquisada no que esse conselho, dos quais essas personalidades foram retiradas, elas cuidam de assunto, vou repetir, tá, Eric? Vamos lá. Soberania, terrorismo, ameaças híbridas, assuntos fronteiriços, imigração, segurança da informação, segurança cibernética. Aí você pega isso e a gente fala na Marinha o seguinte, bota remos na água, ou seja, para tudo. Porque deixou de ser, por esses assuntos que regem esse conselho, deixou de ser assuntos meramente de gestão interna e passar a ter uma dimensão absurda para o Brasil. Então, não é um conselhozinho de mequetrefe que se reúne ali para discutir sobre terrorismo, para falar de segurança cibernética, para falar de inteligência. E aí, olha só que maluquice. Se você tira os comandos militares, que têm os seus órgãos de inteligência, você tira o Ministério da Defesa, com o seu chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que tem inteligência, e você tira a BIM, você desmembrou praticamente mais de 80% dos sistemas brasileiros de inteligência, o SISBIM. Ou seja, como é que uma decisão de alto nível, a nível presidência da República, em termos de ameaça híbrida, terrorismo, assunto transfronteiriço e os outros que eu mencionei, serão tomados sem inteligência? Será inteligência somente de quem? Aí alguém pode se perguntar, não, mas o Ministério da Defesa foi mantido. Mas aí, meus amigos, vale lembrar, o cargo de ministro da Defesa é um cargo político. Ele não é um cargo de emprego militar. Quem emprega força militar é o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que recebem os seus meios, equipamentos, materiais e tropas adestradas e apestradas para o emprego militar. Então, o assessoramento do Ministério da Defesa, do ministro da Defesa, é meramente político. E aí você começa, aí sim, o que está por trás de uma decisão dessa? Por que o Brasil quer tirar desse órgão de cúpula os militares que têm condições de prestar assessoramento desse nível? A quem diz respeito isso? Não tem como a gente parar para pensar o seguinte, vamos tirar esse pessoal daqui porque eles podem causar problemas. Não tem como deixar de pensar que os militares nesse meio causam ou dão opiniões ou votam de forma incômoda para o establishment. Em todos os assuntos que a gente está falando. E principalmente agora, meus amigos, vamos voltar para falar. Voltamos à pauta do PL do Derrite.
voltamos a falar sobre as ações dos Estados dentro do México, voltamos a falar depois de Venezuela e dentro do contexto do Irã sobre narcoterrorismo, organização narcoterroristas. O presidente da República vai para os Estados Unidos, a princípio, agora se encontrar com o Donald Trump no mês que vem. Então, essa decisão não é aleatória. Ela não foi tomada assim alguém acordou, seu vice-presidente no exercício da presidência resolveu assinar isso aí numa canetada. Então, as perguntas que precisam ser feitas estão em torno disso. Por que os militares, o sistema de inteligência está sendo tirado desse órgão de cúpula? A quem isso interessa? Você está querendo tirar, vai deixar o lobo cuidar do galinheiro? É isso? E eu não estou falando isso dizendo que os militares estão lá para serem espiões, para dar opinião contrária ao que está sendo feito, mas não. Mas eles reúnem, não todas, mas as melhores condições para opinar nesse rol de atividade que esse conselho se debruça sobre opinar. Eles não estão falando lá sobre orçamento, gestão, não estão falando lá sobre cultura, inovação, ciência e tecnologia, apesar de poderem falar também. Mas não é. Eles estão falando do dia a dia que deveriam estar trabalhando. E aí acontece que depois disso acontecer, anos depois a gente vai voltar e vai falar dos militares. Pô, que os militares não cuidam da segurança dos rios. Os militares não cuidam das nossas fronteiras. Os nossos militares não cuidam do nosso mar territorial. Não cuida por quê? Vocês sabiam que teve que ter uma briga danada para os militares terem poder de polícia na faixa de fronteiras? Foi uma briga danada, porque até então os militares atuando na fronteira, se visse algum ilícito penal, não tinham voz de prisão, porque não tem poder de polícia. Dá para acreditar em uma coisa dessa? E ainda tem por isso aí, ainda tem que às vezes confusão aí com a Polícia Federal, não com a Polícia Federal, né? Com a interpretação de lei, por que nós tomamos uma ação A, B ou C nas operações Ágatas que são conduzidas aí, eventualmente, nas fronteiras do Brasil. Então, isso é Brasil. Só que quando a gente perde o acompanhamento desses assuntos, lá na frente a gente não consegue entender os porquês do estar daquela situação, né? Então é triste ver, né? Eu já vi algumas manifestações aí, tipo o General Mourão, né? Que caiu um descrédito por muita gente, mas foi o único cara que eu vi opinar do meio militar. Não vi manifestação do Ministério da Defesa, não vi os comandantes de força falarem nada. Estou vendo falar aqui no Glauber. Então, amigos, mais uma vez trazendo um pouco mais de notícia para vocês, esclarecimento, para que vocês saibam como opinar, saibam entender o assunto, e aí façam suas repercussões e repercutam isso da forma que achar melhor. Muito bom, comandante. Carcará, seu momento, Carcará. Primeiramente, obrigado aí pela aula, comandante. Realmente, não dá para entender o que se passa na cabeça dos nossos governantes, a não ser quando a gente leva isso para um outro lado e começa a ver isso como um planejamento de quem tem algo a ganhar por isso, por trás dos planos, né? Mas, Carcará, quero te ouvir. Camarada, isso é a continuação da política que começou com o FHC. O FHC e o Lula têm um projeto, tirar o poder político dos militares. E tem militar que gosta disso, entendeu? E tem general, almirante, infelizmente, que tá junto e misturado nesse negócio aí. Então, tudo começou com Fernando Henrique Cardoso, 1988. Ele criou o Ministério da Defesa. Quando ele criou o Ministério da Defesa, as Forças Armadas tinham 4 ministros. Ministro da Marinha, do Exército, da Força Aérea e ministro do Estado-Maior das Forças Armadas. Que o último foi, se eu não me engano, Bezerra Leonel, general de 4 estrelas Bezerra Leonel. Alegação, não, que não tem coordenação, tudo blá, blá, blá. Aí, na reunião presidencial, já não tinha mais os comandantes militares para ouvir o que é que o presidente ia passar para os outros ministros. Então, ele não queria os militares no plano deles para o Brasil, o plano socialista deles. Quem foi contra a criação do Ministério da Defesa? A Marinha do Brasil, o comandante da Marinha do Brasil, na época, Mauro César Rodrigues Pereira. Por que você disse tudo e lembro bem fresquinho na minha memória? Porque eu servi em Brasília e a reunião para criar o Ministério da Defesa foi lá em Brasília. E o FHC foi lá no grupamento de Brasília, o ministro Mauro César, e eu era um daqueles militares lá que estava fazendo a segurança, então, do pessoal da presidência lá, das autoridades presentes lá. Lembro-se como fosse hoje.
E foi um tumulto, o comandante da Marinha bateu de frente, não queria, o Exército falou que queria, que isso ia ser muito bom, que o comandante da Marinha é sempre do contra, não sei o que mais, o comandante da Marinha pirou. E o que o Fernando Henrique queria também? Queria pegar o orçamento, o fundo naval. O que é o fundo naval? É o dinheiro de todos os portos, embarcações que entram na água. Eu chego no Brasil para a Marinha Mercante e pago uma taxa lá no porto lá para desembarque, embarque de material. Esse dinheiro vai para a Fronap, não, vai para fundo da Marinha Mercante, não sei o que mais lá, fundo naval, junta tudo lá, e a Marinha tinha um orçamento muito grande. E o Fernando Henrique, quando soube que a Marinha tinha mais de 4 bilhões de dólares em orçamento, só em receitas do fundo naval, ele quis tomar e tomou. A Marinha pirou. Para a Marinha não entregar o dinheiro para o Fernando Henrique, o que é que a Marinha fez? Como eu entrei nos fuzileiros em 91, o nosso armamento era um FAL, um FAP, a metralhadora MAG, a mochila era a mochilazinha de lona, a arma anticarro era o tal de lança-rojão, uma porcaria danada. A Marinha não tinha blindados, não tinha aviação de caça, não tinha porta-aviões, não tinha nada. Não tinha missa anticarro, antiaéreo. O que é que ele fez? Ele, o Fernando Henrique, que é o dinheiro da Marinha, ele fez que na época o ministro podia fazer decreto. Ele fez um decreto e pegou o dinheiro todinho, comprou todo de material, não passou um centavo. O Fernando Henrique Cardoso ficou puto com ele. Ele, foda-se, não vai pegar dinheiro para desviando verba aí, não. Ele pegou, comprou Clamp, comprou carro de combate, comprou mísseis chamado AT-4, Mistral, comprou os M16 que a gente não tinha, Mini-Mi, saiu comprando, comprou o caça, comprou o porta-aviões em São Paulo, comprou a porra toda, meu irmão. Comprou uma fazenda lá em Espírito Santo, que a gente fazia treinamento lá, mas era dos civis lá, quando a gente desembarcava, a gente saia comendo aqueles abacaxi, toda a vida tinha uma missão lá chamada Operação Dragão, tinha confusão. Ele comprou não sei quantos milhões. Ele botou o CFN no status que nunca eu tinha visto. A gente era muito ainda parecido com o pessoal da batalha da Guerra do Vietnã. Ele trouxe a gente para um modelo de fuzileiro naval moderno, que é até hoje que a gente tem, graças a esse comandante. Mas, infelizmente, nem todo comandante é igual o Mauro César Rodrigues Pereira. Aí, vamos lá. Então, em 1999, 11 anos depois, foi criado a CREDEM. Para quê? Para assessorar o presidente em assunto que ele não sabe, porque o político ele não sabe o que é arma nuclear, energia nuclear, submarino nuclear, o que é satélite, o que é uma engenharia aplicada, o que é o ITER, ele não sabe essa porra. Então, para que serve o militar? Para explicar o que é terrorismo, o que é o emprego político do poder militar, o que é uma operação de grande vulto, o que é uma guerra de resistência, o que é um combate a um grupo armado, facções, isso é o militar que sabe. Agora o Lula, que é um cientista, né? Não precisa disso, não. Se tocar alguma coisa aqui, a gente chama o Tiririca, chama o Capitão Cueca, chama não sei o que, Hilton, né? A Erika Hilton, e chama o Jean Willis para consultor e pronto, a gente faz a guerra, porra. Essa porra aqui é a República das Bananas. Eu quero lá saber de astrônomo, de militar formado em engenharia nuclear, engenharia mecânica, submarinista. Não, porra, não precisa disso não, porra. Pode meter o pé. Se quiser assistir essa reunião aí, assiste, mas vocês não mandem porra nenhuma. No final, é isso que tá lá no documento. Vocês só assistem, mas não pode dar pitaco. Vou assistir essa porra pra quê? Cara, chega a ser humilhante isso aí. Ou seja, continuação do Fernando Henrique Cardoso. Tira o poder dos comandantes, não são mais ministros. Agora eles são comandantes, mas não participam mais daquilo que é estratégico para a nação, que é o poder decisório. Acredite se quiser, cara. Enquanto as nações, cada dia que passa, se os presidentes se aproximam cada vez mais da junção, da fusão de dados entre militares e cientistas, aqui não. O cara joga fora os especialistas e deixa se tocar. Eu chamo lá um sindicalista lá qualquer, banco pro cara e ele dá a resposta para mim. Deve ser isso aí. Porque eu não acredito como é que vai, quem é dentro da República ali, que vai falar o que está acontecendo dentro da Amazônia e como é que vai ser feito o controle do combate dos grupos
guerrilheiros que descem com cocaína lá do Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela. Quem é da presidência? É o deputado. Que é o deputado que vai lá? Quem é o senador? É o sindicalista lá do ABC, do amigo do Lula, é o MST, que vai fazer isso agora? Pois é, camarada, é isso que está acontecendo. Republiqueta. Eles não querem que os militares escutem o que eles estão planejando. Simples assim. E o Lula, e é projeto do FHC, do Lula e do Zé Disseu. Temos que quebrar os militares no meio e botar militar fraco, submisso. O Frei Chico falou, nós já infiltramos militantes nas Forças Armadas. Em tudo que é lugar. Tem um vídeo dele falando. Vamos encher essa porra de militante aí, que usa o uniforme aí só para dizer que é militar e toma esse negócio todo aí. Tecnicamente é isso, pô. O presidente não quer os especialistas para ser o assessor dele, para ele ter o poder decisório. Ele fala que não precisa. Então, vamos lá. Parabéns, Brasil. Mais um passo para trás. Isso aí. República de Bananas. Aqueles paizinhos lá da Guatemala, aquelas ilhazinhas ali. O Júlio falou certo, cara. Fazer o quê, né? Não sou comandante militar. E se eu fosse, camarada, ou eu pedia baixa dessa porra, ou eu não aceitava isso aí. Isso que é a realidade.